Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler uma palavra para a nossa meditação. Quero ser breve. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra fica em 1 Samuel 13, versículo 14, que diz assim: Porém agora não subsistirá o teu reinado. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aleluias. Essa passagem mostra Samuel falando com Saul que ele foi cortado de reinar sobre o povo de Deus, porque ele não fez o que Deus queria. Ele queria agir conforme ele queria agir. Ele não estava mais na direção de Deus. Deus não estava sendo mais o centro da vontade na vida de Saul. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai ver que o Senhor manda Samuel ungir Davi. E ele chama Davi aqui segundo o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até aí, Davi era um homem reto. Um jovem, né? Ele ainda era jovem. Vivia conforme a vontade de Deus. Nós vamos ver no versículo no 1 Samuel 16, Deus mandando Samuel ungir a Davi. E Samuel vai ungir a Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi ali espera o momento certo para reinar. Davi ele não reina logo. Davi é um homem sábio. Louvado seja Deus. E chega o tempo que Saul morre em guerra. E Davi reina. E vai para as guerras, batalhando nas guerras, vencendo as guerras. Louvado seja o nome do Senhor. Davi tinha a presença de Deus. Louvado seja Deus. E aí, nós vamos ver, misericórdia, Jesus, que Davi, sendo chamado segundo o coração de Deus, Davi não vigia. Davi deixa de ir para a guerra para ficar em casa. Costume do rei ir para a guerra com o povo. E Davi, nesse dia, diz: não vou para a guerra, vou descansar. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, enquanto Davi está se descansando, Davi acorda e vai para a sacada. E lá Davi vê Betseba se banhando. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Davi deixa o pecado entrar. Davi manda chamar uma mulher casada. Ela é esposa de um dos soldados chamado Urias. E ele coabita com a mulher de Urias. Ele comete o adultério. A mulher de Urias engravida. E aí Davi descobre. E Davi quer esconder o pecado, quer esconder o erro. Quando o esposo dela chega de guerra, ele diz: vai para casa agora, ficar com a sua esposa. Ele manda a primeira, ele não vai. Ele manda a segunda, ele não vai. Quando ele manda novamente, ele diz: não, o soldado está aqui dormindo nas barracas. Como eu vou para casa? Não, vou ficar aqui. E ele não vai. E Davi não consegue encobrir o erro. Louvado seja Deus. Nada está escondido aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas Davi queria encobrir o erro. Louvado seja Deus.
E aí, como ele não conseguiu fazer o marido coabitar com a esposa, para ele fazer com que o filho que ela está esperando, que era de Davi, Davi queria colocar como se fosse de Urias, o esposo. Ele vai e comete um homicídio, porque ele comete, não é com próprias mãos, mas ele manda colocar Urias na frente da guerra. Aleluia! Porque ele sabia que se colocasse Urias na frente da guerra, Urias iria morrer. E foi certo, Urias morreu. Mas nada fica escondido diante dos olhos do Senhor. Louvado seja Deus. E ele fica achando que ali está tudo bem. A mulher engravidou, ele cometeu adultério e ninguém viu nada. Urias morreu, a mulher ficou grávida e ninguém viu nada, estava tudo certo. Mas Deus envia um profeta, ainda existe profeta na terra, viu? Naquele tempo de Davi existia um profeta e ainda existe. E aí o profeta Natan vem conversar com Davi e conta uma história a Davi. Aleluia. Ele diz a Davi que tinha uma mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E ele aí vai contar uma história a Davi. Havia numa cidade um homem que tinha... Numa cidade que tinha 2 homens. Um rico e um pobre. E ele disse que o rico tinha várias ovelhas e várias vacas. E o pobre só tinha uma. Louvado seja Deus. E aquele rico recebe na casa dele um convidado. E em vez de ele matar uma das ovelhas dele, ele pega a ovelha do pobre. Ele pega a cordeira do pobre e mata. Ele podia ter pego a dele, mas ele pega a do pobre e mata para dar ao convidado dele. E o pobre que ficava com ela ali juntinho ao corpo, dormia com ela, comia e bebia. Agora não tinha mais essa ovelha porque o rico tomou. E aí a Bíblia diz que Davi se acendeu a ira. Isso está lá em 2 Samuel 12. E aí Davi se acende e diz que esse homem tem que ser morto. E que esse homem tem que devolver. Louvado seja Deus. Aqui no 2 Samuel 12, 5 diz assim: então a fúria de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse Natan: vive o Senhor, digno de morte. É o homem que fez isso. Olha o que Davi disse a Natan: digno de morte é o homem que fez aquilo. Aí Natan diz: esse homem é você. Porque ele tinha pego a mulher de Urias e tinha colocado Urias na guerra para morrer. E ali Natan vem narrando tudo o que tinha acontecido. Como é que Natan sabia? Porque foi de Deus, veio de Deus. O profeta do Senhor entregou tudo. E o Senhor vai dizer a Davi que a espada do Senhor não vai sair de dentro da casa de Davi. Davi diz assim a Natan, no 12:13. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado. Não morrerás. Todavia, porquanto com este feito, deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemaram, também os filhos que te nasceu certamente morrerá. Olha aí, o filho que Betseba estava no ventre, fruto do pecado, ia morrer. E a criança morre. Davi entra em jejum, ora pedindo pela criança, mas a criança morre. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o que eu quero mostrar aqui é que você pode até ser segundo o coração de Deus. Você pode ser até ungido por Deus.
Mas se você pecou em algum momento, confesse, deixe, porque você vai alcançar misericórdia. Não queira encobrir o erro, não. Davi aquele tentou encobrir o erro, mas de Deus ninguém esconde nada. Nada. Davi reconheceu depois que Deus revelou a Natã, e Natã foi, jogou ali, lançou na cara dele, o inimigo cegou a Davi. E a gente vai ver, Davi vai fazer o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. A mulher estava sempre ali, estava sempre vendo a mulher. Porque o esposo morreu, ele teve que ficar com aquela mulher. E aí sempre ele estava vendo ali aquela mulher. O pecado estava diante dele sempre. Irmãos, cuidado. O inimigo lá em 1 Pedro fala que ele está como um leão, bramindo, procurando a quem tragar. E manda a gente vigiar. Vigiai, irmãos. Se você pecou, você tem um advogado que é Jesus. Confesse, deixe o pecado. Não deixe de ir para a casa do Senhor. Não se afaste da presença do Senhor porque você pecou, não. Mas não permaneça no erro, não. Se humilhe diante de Deus. Se humilhe, peça perdão e volte ao primeiro amor. Não deixe que o inimigo fique te apontando. Não, repreenda. E confesse, deixe, chame seu pastor, seu líder e confesse. Prefira ser repreendido, prefira ser punido diante do teu líder. Mas não perca a sua alma, não entregue sua vida na mão do inimigo, não. Se arrependa do seu pecado e deixe que o Senhor está de braços cruzados. Lá em 1 Pedro 5, 1 Pedro 5, 8 diz assim: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramindo como um leão, buscando a quem tragar. Aquele que perde perdão e deixa, alcança a misericórdia. Quem não peca, a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Mas nós não vivemos mais na prática do pecado. Confesse e deixe, alcança a misericórdia de Deus. Davi pecou, Davi errou, mas mostra que Deus mostrou a Davi o que ele estava fazendo. O pecado foi visto, né? Porque Deus vê tudo. Davi se arrependeu, se humilhou. Ele disse: Senhor, não retira de mim o teu espírito. Porque triste é do homem que se sente vazio sem o Espírito de Deus. Que Cristo Jesus nos abençoe com essa palavra, que nós vamos refletir. Se arrependa do que você fez, não importa o que seja. Eu não vou citar nada não, mas não importa o que seja. Se arrependa. Se arrependa, porque o Senhor está de braços abertos para você.